queridos amigos ouvintes da Rádio Fraternal. É com imensa alegria que estamos aqui iniciando mais um programa de palestras, o programa Palestras na Fraternal, recebendo Paulo Baldi, que fará uma palestra, nos trará uma palestra com o tema A Psicologia da Caridade. Seja bem-vindo mais uma vez aqui, Paulo. Muito obrigado, Mara. E uma ótima palestra para todos nós. Agradeço. Boa noite a todos. O tema de hoje, ele tem muito a ver, na verdade é um tema de um livro chamado Livro da Esperança. O Livro da Esperança foi um livro psicografado por Chico Xavier e ditado pelo seu mentor, pelo Espírito Emmanuel. Por que a gente se interessa por esse título? Ou por que o interesse por esse título? Na verdade, a gente poderia fazer uma análise somente de caridade. Mas Emmanuel faz uma proposta ali, que num outro grupo de estudo que nós também participamos, ele quer fazer uma análise dessa caridade. Bem, a gente tem que entender que a psicologia... O que é psicologia? A psicologia é uma ciência que ela tem vários estudos, ela estuda vários comportamentos. E é a ciência também que estuda o comportamento do ser humano perante uma situação que se apresenta, né? Então, perante uma situação que é apresentada por você no seu dia a dia. O que Emmanuel nos traz nesse tema? E aí é uma discussão que a gente tende a fazer todos os dias, porque são questionamentos que nós fazemos para nós mesmos e também fazemos para o outro, né? De uma forma correta, né? Sem intenção, mas a gente faz sempre uma análise do comportamento das pessoas. Emmanuel, nesse capítulo, ele nos traz exatamente a parábola do samaritano. Todos nós conhecemos a parábola do samaritano, né? O que é a parábola do samaritano? Foi quando Jesus, lá atrás, no seu tempo, contou aquela historinha, né? Qual que era a historinha? Daquele moribundo caído ao chão, né? Essa é a passagem. E por aquele local passavam várias pessoas. Mas naquele momento passaram por ali 2 sacerdotes. Sacerdotes a gente entende que são conhecedores dos ensinamentos do Cristo, da bondade do Cristo, da resiliência do Cristo, da compaixão do Cristo. Então, qual deveria ser a primeira atitude do sacerdote, ou dos 2 sacerdotes que por ali passavam, ao verificar esse moribundo caído ao chão? Deveriam, no primeiro momento, prestar ajuda. É o que nós deveríamos fazer no primeiro momento, quando estamos imbuídos dos conhecimentos do Cristo. Mas, para surpresa, Jesus conta na parábola que os 2 sacerdotes passaram adiante. Não fizeram nenhum movimento em prol de uma ajuda para esse moribundo que se encontrava ali caído ao chão. Ok. Logo em seguida, há um tempinho, passa por ali também uma outra pessoa, o samaritano, né? O samaritano que vem da Samaria. O samaritano olha a cena, a mesma cena que foi observada pelos sacerdotes, mas de imediatamente ele presta uma primeira ajuda a esse moribundo, ou essa pessoa que estava ali caída ao chão. O que ele faz? Ele não pergunta nome, não pergunta religião, não pergunta a sua profissão, não pergunta o seu credo, não faz nenhum tipo de questionamento. Então começamos a fazer uma análise, né, da psicologia da caridade, que a gente vai trazer para os nossos dias atuais. Como deveria ser o nosso comportamento frente às situações da vida? Bem, voltando, o samaritano não questiona absolutamente nada, muito pelo contrário. Faz os primeiros socorros, coloca esse indivíduo, essa pessoa que se encontrava estendida ali na rua, no lombo do seu cavalo, e se dirige a uma hospedaria. Jesus falava muito no sentido figurado. É por isso que era muito difícil naquele período entender exatamente as parábolas do Cristo. Mas com o advento da doutrina espírita e com o advento também dos nossos conhecimentos, que a gente vai adquirindo com o tempo, nós vamos entendendo quem são esses personagens que fazem parte da parábola. Então, o samaritano, como disse Jesus,
leva-o a uma hospedaria. Chegando na hospedaria, ele poderia muito bem deixar essa pessoa ali na porta da hospedaria e simplesmente seguir a sua viagem, seguir o seu trajeto que ele estava fazendo. Mas muito pelo contrário, ele adentra essa hospedaria com essa pessoa, o acomoda exatamente no lugar que o hospedeiro, o dono da hospedaria, indica, relata os fatos acontecidos, relata aquilo que já foi feito anteriormente, e ele pede a essa pessoa que continue os tratamentos, né? Que continue os tratamentos, não se preocupando com os gastos, nem com o tempo disponível para que colocasse essa pessoa numa devida saúde, ou na sua devida saúde, para que ele recobrasse totalmente a sua saúde e pudesse prosseguir exatamente para os seus afazeres. Então, e ele ainda mais, né? Ele não simplesmente vai embora, ele diz assim, olha, eu vou, mas voltarei. Então, ele deixa tudo pago, e se houver uma despesa adicional com ele, na volta do meu objetivo, da minha viagem, eu passarei aqui exatamente para acertar tudo. E aí, Emmanuel a gente começa a entender o porquê que se faz uma analogia, né? Por que se faz exatamente essa análise da caridade? O que Jesus quis dizer nessa parábola foi exatamente para que a gente analise os comportamentos das pessoas. Por isso que Emmanuel utilizou o tema psicologia. Então Jesus nos recomenda que nós façamos uma análise do que fez os sacerdotes e do que fez o samaritano. Pois bem, esse tema, ele é do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que é o tema lá do capítulo 11, se vocês puderem checar? Amar ao próximo como a si mesmo e fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizessem com você. Então, Emmanuel, ele pega a parábola do samaritano, pega exatamente esse capítulo do Evangelho e nos faz algumas considerações dos nossos comportamentos. Bem, aí a gente, entendendo tudo isso, a gente começa a fazer algumas considerações a respeito. A gente pode entender que naquela época, no período de Jesus, algumas coisas não eram feitas, por exemplo, pelos sacerdotes do templo, pelos levitas, né? Porque eles tinham algumas coisas muito enraigadas, né? Através das suas religiões ortodoxas, que não poderiam tocar uma pessoa dessa, porque ficariam impuros perante ao seu clero, a sua igreja, né? Temiam exatamente uma contaminação de uma doença que não sabiam o que eram, né? Mas em nenhum momento se pensou que simplesmente uma palavra de ajuda, você está precisando de algo, não contaminaria ninguém, não iria sujar ninguém a respeito. Então os sacerdotes, esse tipo de atitude não ocorreu, muito pelo contrário, simplesmente não deram exatamente a mínima para aquele fato, né? E aí a gente entende que o samaritano, né, se você ler a parábola do samaritano que Jesus nos conta, é exatamente uma pessoa desprendida, né, de valores, uma pessoa simplesmente que talvez tivesse os mesmos conhecimentos dos sacerdotes, mas ele prestou ajuda e ele não questionou em nada essa pessoa. Aí a reflexão que Emmanuel nos traz para o texto, né? Como é que é o nosso comportamento hoje perante as diversas situações que a vida nos oferece? E mais, por que a vida nos oferece essas inúmeras oportunidades de sermos caridosos, de prestarmos solidariedade, de termos compaixão, de termos resiliência, de entendermos que o outro, ele é exatamente igual a nós? Qual que é a diferença? A sua cor? O seu poder aquisitivo? O que é diferente esse ser humano
dentro do contexto espiritual. Nenhuma diferença. Nenhuma diferença. As diferenças que a gente fala de posições sociais, as diferenças financeiras, as outras diferenças não importam, porque aí nós estamos falando do mundo material. O que Jesus está nos colocando aqui, e que Emmanuel faz exatamente uma análise, ele faz uma análise de que como é que nós estamos enfrentando os nossos problemas do dia a dia. Qual que é a minha reação quando eu vejo exatamente uma pessoa caída ao chão? Pode acontecer? Pode acontecer. Como é que você se comporta diante de uma situação? Você poderá estar analisando, já aconteceu comigo exatamente uma situação dessa, né? E então, qual foi a análise o que você fez naquele momento? Mas a situação do moribundo caído, ele é também uma analogia dos inúmeros problemas que nós temos hoje no nosso dia a dia. Nós não vamos encontrar pessoas caídas a todo momento no nosso dia a dia, não é verdade? Mas a gente vai lidar com problemas que talvez, se tivéssemos dado a devida atenção, talvez o resultado seria outro. Então, a parábola, e o que traz Emmanuel nesse tema do livro da esperança, nessa psicologia da caridade, ele nos pede para que a gente se analise internamente. Como é que nós estamos vendo hoje as atitudes das pessoas? Como é que nós estamos vendo hoje as condições das pessoas? Precisa ser uma pessoa conhecida? Não necessariamente. Pode ser um desconhecido? Pode ser um desconhecido. Então, o que hoje nos traz a nossa análise é exatamente o nosso comportamento perante as situações da vida. Bem, mas quais são essas oportunidades, né? Como é que elas se apresentam? Tem dia, tem hora, tem local? Não. Ela não tem dia, não tem local e não tem horário. Ela se apresenta a todo momento para você. Porque são os testes que são feitos com todos nós para averiguarmos exatamente como é que está isso aí que a gente fala da boca para fora, de que é necessário a caridade, porém internamente eu sou uma pessoa totalmente vazia. Eu não pratico nada disso. Eu simplesmente, também como foi contado lá por Emmanuel no tema, né? Ele disse que a pessoa não queria, o samaritano não queria glória, não queria louros, não queria homenagens. Ele simplesmente chegou, verificou a ação, agiu de acordo com aquilo que ele gostaria que, se fosse ele no lugar dele, também tivesse sido feito com ele. Mas nada, ele não fez absolutamente nada. Foi uma conduta normal. Ou ele fez aquilo para ganhar pontos no céu? Possivelmente não. Possivelmente não. Foi uma reação natural de uma pessoa que exatamente fez uma análise da situação, mas imediatamente já fez uma proposta. A proposta de auxílio. Auxílio ao necessitado que por ali estava. Voltando exatamente nessas questões que nos são apresentadas no nosso dia a dia. Você que tem o seu trabalho, você tem uma família, você tem os seus amigos, você tem o seu dia a dia, você tem a sua vida social, você tem a sua vida religiosa, enfim, nós temos a nossa vida, o nosso dia a dia. Eu, todos que estamos aqui, e você que está aí, temos o nosso dia a dia. E como é que essas situações podem se apresentar para a gente? Das mais variadas maneiras, né? Como eu vou voltando um pouquinho lá, né? São parentes que necessitam de um auxílio. Ah, mas eu não tenho, não me dou com essa pessoa, né? Ou no passado ele me fez coisas que de fato hoje eu não consigo perdoar. Gente, essa é a pessoa que está caída ali no chão. Essa situação é um moribundo que está caído ali no chão. Ah, mas eu não consigo perdoar porque realmente eu ainda não sou uma pessoa que entenda essa questão de perdão. Olha, em outra situação eu poderia ajudar, mas hoje eu não tenho a menor possibilidade de fazer nada que se diz relativo à caridade. Mais uma vez, é o moribundo
se apresentando para a gente nessa figura que Jesus relata na parábola do samaritano e que Emmanuel nos explica exatamente o procedimento de cada um. Alegarmos que não é possível é uma coisa natural do ser humano. Então, por exemplo, a gente tem vários grupos, né? A gente tem conhecimento, eu conheço vários grupos que fazem vários trabalhos de auxílio às pessoas necessitadas, né? A gente tem várias pessoas que hoje vão a pontos, né? Entregar uma sopa, entregar um agasalho, entregar uma meia que aquece os pés, né? A gente acha que uma meia não tem valor, tem muito valor. E que vão, se desdobram, são pessoas do dia a dia, que trabalham como a gente, têm família, têm os seus problemas, têm as suas preocupações, mas arrumam um tempo para poder fazer exatamente essa caridade. Vão receber algo em troca? Não somos nós que vamos dizer se vão receber algo em troca, né? Aí é só exatamente a espiritualidade e aquilo que vai ficar marcado exatamente em todo o nosso processo de aprendizado aqui na Terra. O que vai contar exatamente muito lá na espiritualidade são exatamente essas caridades pontuais que a gente tem que fazer. Não é obrigado, né? Muito pelo contrário. Nunca a doutrina, nunca Jesus obrigou as pessoas a fazer alguma coisa, né? A gente faz porque a gente sente exatamente que nós podemos fazer, que nós temos essa disponibilidade de fazer. Se temos essa disponibilidade, vamos fazer. Vamos executar os planos do Cristo. Quais são os planos de Jesus para cada um de nós? Não importa se para mim, para o moribundo ou para qualquer outra pessoa. É um plano de crescimento de conhecimento espiritual, para que na desencarnação e outras vidas, essa pessoa possa estar totalmente iluminada, com uma luz própria. Ok, haverão falhas, sim, por isso que estamos aqui nesse planeta chamado Terra. Somos imperfeitos ainda, né? A imperfeição faz parte da raça humana, porque se não fôssemos imperfeitos, com certeza não estaríamos aqui. Estaríamos um degrau a mais dentro do processo de evolução. Então o tema de hoje, ele foi exatamente não para criticar ou para colocar um ponto de interrogação nas suas ações, ou para questionar o que você está fazendo. Muito pelo contrário, né? O tema de hoje, e que Emmanuel traz, né? Eu recomendo que se leia esse tema, é o item 28 do Livro da Esperança, né? Item 28 do Livro da Esperança lá. E, claro, não deixe de ver também o capítulo 11 do Amar ao Próximo. Então, eu acho que é um tema que a gente faz a gente repensar algumas atitudes da gente, porque a gente está achando que nós estamos sendo caridosos, né, com as pessoas, e, na verdade, é uma caridade falseada. É uma caridade que ela tem um preço, ela tem um custo, e muitas pessoas fazem isso. Não, olha, eu fiz aquilo para você, eu espero que se eu precisar um dia, você não precisa dizer para a pessoa fazer para você, ok? Talvez ela faça, talvez ela não faça. Não espere exatamente o que vem das pessoas. Não espere que as pessoas te digam muito obrigado. Muito pelo contrário. Talvez ela nem vai dizer isso, nem vai conhecer você, como acontece na maioria, né? Não temos esse questionamento de eu preciso ser lembrado pelo que eu fiz. Mas por que eu preciso ser lembrado? Não, faça as coisas de uma forma simples. Fique anônimo o mais possível que você possa ser. Não apareça, não diga o seu nome. Fique anônimo. Faça as coisas sem saber quem é e sem saber para quem você está dando também. Então é uma proposta que é recomendada pelo Cristo, porque só dessa forma ela tem valor, né? Saibamos entender que o que Cristo nos reserva, ou o que o Cristo nos prometeu, primeiramente foi a vida eterna. E por que a vida eterna? Porque somos espíritos eternos. Matéria, a gente sabe que fica aqui. Matéria vai se decompor, né? A gente sabe todo esse processo, mas o espírito ele vai embora. Ele fica livre para
trafegar por outros mundos, né? E o que nós queremos levar deste mundo que se chama Terra? O que nós gostaríamos de levar? Levar as melhores coisas. Então, levar as melhores coisas pressupõe exatamente entender que temos que ter a caridade no coração, não a caridade na boca. Porque a caridade na boca, ela não representa absolutamente nada. Poderá auxiliar, não se tira o mérito de quem faz esse tipo de caridade, muito pelo contrário. Se você está ajudando alguém, mas você quer glórias em função dessa sua caridade, no final, isso é que vai ser definido pelo plano maior. Portanto, entender a caridade como um processo de crescimento e um processo de melhoria interna e um processo de autoanálise para a gente mesmo, não é análise do vizinho. Não é, olha, aquele cara ele não faz caridade, olha, ele fez uma caridade. É uma análise interna sua. O processo de análise de caridade, ou a psicologia da caridade, passa exatamente por entendermos que tudo isso faz parte do planejamento do mundo maior, ou do mundo espiritual. Então, saibamos entender que vamos, sim, cair, claro, natural, mas sabemos que vamos levantar e vamos prosseguir. Assim como o moribundo da parábola do Cristo, do samaritano, se continuasse, se Jesus continuasse com ela, entenderia que ele se recobrou toda a sua condição física e prosseguiu, sem ao menos saber quem o tinha ajudado. Se a gente pudesse entender que a parábola fosse um pouquinho mais para frente, mas presumo que ele foi embora sem conhecer quem o ajudou. E também quem o ajudou, não saber nem quem é que foi ajudado. Essa é a máxima da caridade. O ajudar as pessoas, amar ao próximo como a si mesmo e também fazer ao outro, é o que foi feito pelo samaritano, fazer ao outro o que ele gostaria que fosse feito com ele. Então, se o samaritano estivesse no lugar do moribundo, ele gostaria que alguém chegasse e prestasse a mesma ajuda para ele. Portanto, o tema de hoje, eu acho que ele nos explica um pouco mais das nossas condutas, que nós temos no dia a dia, mas muito mais do que isso, ele pede para que a gente faça uma reflexão a respeito das nossas atitudes perante as situações da vida. Como eu estou agindo? Como eu estou vendo as situações? Mais do que isso, como é que eu estou interagindo com essas situações? Como é que eu estou exatamente fazendo parte dessa situação, da solução desses problemas? Como é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso? Não. Ok, sem críticas, mas comece exatamente a fazer alguma coisa a respeito. Portanto, esse é o tema de hoje. Espero que tenha sido entendido por todos vocês. E foi um prazer muito grande e muito legal de poder conversar com vocês, ok? Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade que me foi dada a respeito aqui de conversar esse tema. Se ele foi muito não entendido, não tem problema nenhum, É só pegar o livro da Esperança e ir lá no capítulo 28 e ler o capítulo que vocês vão entender exatamente o que Emmanuel quis dizer com essa questão da psicologia da caridade, ok? Muito boa noite e até uma próxima. Nós agradecemos a sua presença, Paulo, e por mais essa belíssima palestra, nos falando sobre a caridade que cada um de nós pode fazer, todos podemos fazer, e que não devemos esperar recompensas, reconhecimentos, porque é sempre entre nós e Deus, nunca entre nós e os homens, nunca entre nós e os outros, é sempre entre nós e Deus. Possamos refletir sobre tudo que foi dito e que isso nos incentive a mudar as nossas condutas, a nos ajudar a evoluir. Nós convidamos a todos para que se inscrevam no nosso canal do YouTube, para que compartilhem essa palestra e todos os programas da Rádio Fraternal.
Convidamos também a visitarem o nosso site fraternal.net.br e que todos possam ouvir a Rádio Fraternal com lindas músicas e mensagens edificantes. Fiquem todos com Deus e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima.